E agora sim, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou nesta sexta-feira que o hospital de campanha do Pacaembu será fechado na próxima segunda-feira, dia 29. De acordo com o prefeito, o número de casos atendidos no local teve uma grande queda e o espaço já não se mostra mais necessário à cidade. Também nesta sexta, o governo do estado de São Paulo autorizou a capital paulista a liberar, a partir do dia 6 de julho, o funcionamento de bares, restaurantes, barbearias e salões de beleza, ainda com restrições, além de ampliar o horário de funcionamento do comércio de rua, de shopping centers e de escritórios. A liberação vale também para a região do ABC e o sudoeste da Grande São Paulo, que inclui cidades como Itapecerica da Serra e Embu das Artes. Por outro lado, a gestão João Dória ampliou em mais 5 o número de regiões do interior do estado com restrições mais severas ao funcionamento do comércio, totalizando agora 9 áreas onde apenas serviços essenciais estão autorizados. São elas Araraquara, Franca, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Bauru, Sorocaba, Registro e Piracicaba. Diga aí, Zé. Olha, aí é um erro, né? A gente dizia aqui sobre erros e nem há má fé nisso. Um cálculo inicial de que haveria necessidade de grandes hospitais de campanha. A China montou rapidamente lá, deu uma espécie de show lá em tempo real a montagem dos hospitais e nenhum hospital de campanha funcionou direito, porque houve falhas na contratação e na destinação do próprio hospital de campanha. Os respiradores estão necessários acabaram não indo para esses hospitais de campanha. É preciso fechar porque não tem público. Preciso montar outras estruturas mais próprias. Durante todo o processo de atendimento aí da Covid-19, médicos e enfermeiros desenvolveram ali maneiras especiais de atender. Antes era para só ir ao hospital quando estivesse com sintomas avançados. Agora o próprio Ministério da Saúde diz o seguinte, não, tem que ser logo no início para se tratar e não chegar a um respirador. Mas eu continuo dizendo que falta uma orientação nacional. O Supremo Tribunal Federal desorientou a organização de saúde no Brasil, dizendo que se trata de uma estrutura de município e estado, e os municípios não têm força para isso. Um município como São Paulo e outros têm, o interior de São Paulo, que tem municípios de 700 mil habitantes, tem. Mas os municípios que não têm hospitais, por exemplo, o que eles vão fazer? Então, se o Supremo desorganizou esta liderança nacional para combater o coronavírus, até para ensinar como é a evolução. Houve uma evolução, houve um desenvolvimento na forma de atender. Então, esses hospitais de campanha foram um engodo e um erro. Quem não errou durante essa pandemia, né? Augusto, e antes de passar para você, deixa eu só trazer os números de hoje do Ministério da Saúde. Agora, segundo o governo federal, 673.729 pessoas já se recuperaram do coronavírus. De acordo com os dados de hoje, exatamente 4 meses desde o primeiro caso de coronavírus no Brasil, que o país tem 55.961 mortes, com alta de 990 óbitos em 24 horas. No mesmo período, a pasta informou um acréscimo de 46.860. Ao todo, o Brasil já acumula 1.274.974 infectados, isso desde o início da pandemia. Augusto. Olha, para quem gosta de números absolutos, e tem que ser coerente. O Brasil é o país que tem mais recuperados entre todos os países do mundo. Acima da média mundial, tem 52%. Nenhum outro país recupera tanto. Você tem que fazer isso também por 1 milhão de habitantes. Aí você vai chegar ao número correto. Agora, se for para número absoluto, deveria ser festejado isso. Olha aqui, a frase que eu queria dizer, eu me confundi um pouco, é o seguinte: certos atos de covardia exigem mais coragem do que atos de bravura em combate. A Prefeitura de São Paulo foi autorizada a abrir bares e restaurantes, nesse mesmo dia em que foi prorrogada a quarentena em São Paulo. Aí o prefeito Bruno Covas resolveu esperar. Esperar o quê? Está liberado para agir, então não vale essa classificação. Fechar, tudo bem. Quando fala que é para aumentar restrições, eles correm para fazer isso. Quando fala que é para abrir, bate a covardia. Agora vamos lá, hospital de campanha.
O repórter Arthur Piva descobriu o seguinte, é interessante, aquele IABAS, Instituto de Atenção Básica Avançada à Saúde, que fez aqueles hospitais não existentes no Rio, também está presente em São Paulo, fez 2 contratos com a Prefeitura de São Paulo. Um é o Hospital de Emergência lá da Vila Brasilândia, outro é o do Anhembi. O Hospital do Anhembi, que tem a capacidade plena é de 1.800 leitos, a ocupação é de 28%. Por que não fecha? Por que não fecha, né? Quando foi noticiado que fecharia, eles correram para dizer que era fake news. Porque o contrato com o IABAS estabelece que eles constroem essa empresa, que é criminosa, já foi proibida de fazer contratos no Rio de Janeiro, na capital, e não entregou nenhum hospital dos que prometeu, no contrato com o governo fluminense já anulado, eles conseguiram obter um contrato sem licitação para a construção, instalação e gestão por 180 dias. É por isso que não fecha o hospital de campanha, tem que continuar pagando. Então, São Paulo, que está pronta, mostram os números, aí a maior metrópole do Brasil, para reativar a economia, não, vamos esperar mais uma semana, como se tivéssemos tempo para isso. E a isso se chama covardia. Ô Fiuza, e antes de passar para que você fale também aí da situação da pandemia aqui em São Paulo, no Brasil, vou trazer as notícias do Covidão. A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira a 3ª fase da Operação Vírus Infectio, que investiga supostas fraudes em licitações e possível desvio de mais de 4,9 milhões de reais utilizados no combate à pandemia no Amapá. Foram realizados mandados de busca e apreensão em órgãos públicos e residências em Macapá. A investigação indica irregularidades no pagamento de ordens bancárias emitidas pela Secretaria de Estado da Saúde. Entre os dias 15 e 17 de abril, as empresas que são cadastradas como de pequeno porte ou microempresas. Essas empresas seriam fornecedoras de equipamentos médico-hospitalares e de proteção individual. E ainda na linha do Covidão, a Transparência Internacional Brasil divulgou o ranking da transparência dos estados e capitais com relação aos gastos com a Covid-19. A avaliação foi feita de acordo com a prestação de contas realizada nos sites dos avaliados. E entre os estados, o mais transparente foi o Espírito Santo, que obteve 97,4 pontos de 100 possíveis, seguido por Distrito Federal com 88,6, Goiás 84,8 e Paraná com 81. Todos eles foram considerados ótimos em apresentar os dados. Na ponta oposta da tabela, São Paulo com 27,8 pontos e Roraima com 22,1 pontos foram considerados ruins na apresentação. Um minutinho, Fiuza. Um minutinho para dizer o seguinte. Bom, Covidão é isso aí, vai mostrar, vai virar crime hediondo, possivelmente, né? Há essa proposta e eu concordo inteiramente com ela, né? Assim, roubar no meio da pandemia, fingindo que está salvando vida, não dá. Agora, a questão do fechamento dos hospitais de campanha, que está acontecendo em série no país, mostra também, né, pelo menos, que não é possível alguns que gostam de acenar sempre com a iminência do colapso da rede hospitalar, não dá mais para dizer. E também está difícil de dizer que há uma progressão avassaladora da epidemia no país, como a OMS chegou a sugerir naquelas manchetes meio vagas dela, né? Então é isso. O STF foi lá em Marília, impediu a reabertura. A gente sabe que Marília está com um sistema pronto de saúde para atender. E essa premissa de que você trancando em casa vai salvar as pessoas, ela faliu. Isso é o mais importante nessa história. O lockdown como seguro de vida faliu. O nome do jogo é circulação responsável e essa é a hora da verdade sobre isso.